Ô Guto, você quer começar o programa de hoje dando um recadinho especial pro seu amigo do coraçãozinho? Hã? Qual? Ou você vai esperar a vinhetinha? Você que sabe. Só quero. Cara, e eu tô muito agradecido. Tipo assim, o Acácio. Até fala, o Acácio, fala, Cássio, o Marcelo que eu chamei, cara, foi de última hora. O cara falou: pode deixar que eu participe. O cara tá nos Estados Unidos, participou de última hora, foi 10. E você é a mesma coisa. Liguei no final da tarde por ausência de um que estava compromissado, que a gente entende que às vezes o cara não. Ele que Sim. for. Uhum. O cara é gente boa também, vai participar do outro e tal. E, cara, eu chamei você e você nunca meteu o boleiro com a gente. Você é um cara sensacional. E podia ser, né? É um craque. É um Besteira, craque. Foi um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, tá? Mas vamos lá, pode besteira. começar e você dá a entrada aí, o Cássio. Pode deixar, deixa comigo que eu vou fazer. Eu vou soltar a velha vinhetinha. E eu Karma. consegui um São Paulino pra você, né? Ele achava que Ah, ia só mandar palmeirense, né? você é do São Paulino pra coração. você. Você é do coração, Guto, já, pô. Ó a vinheta. Estamos gravando e esse aqui é o canal dos velhos reclamões. Eu sou o Acácio Vaz. Eu estou aqui com meu amigo Guto. Mas o que é melhor? Do que é melhor, cara? No Brasil hoje, do que a gente reclamar de futebol, Guto. Pelo amor de Deus, cara, é bom demais reclamar de futebol, velho. Uma coisa que a gente gosta tanto, né, Gutinho? É isso aí, cara. Reclamar de futebol e com um craque aí que tem propriedade para falar de futebol. Entendeu? Isso aí é assim, é um papo de boteco, mas assim, é de respeito, cara. Esse cara é de respeito. Então nós estamos aqui Certo. com o Benê, um dos melhores jogadores que eu já vi jogar. E uma maior satisfação ter ele aqui com a gente, viu? Monstruoso, Opa, Benê. Por favor, se apresente, Benê. Eu já caraca, passei. pô. Caraca, Guto, você é meu amigo mesmo, hein? Cara, pra mim é um prazer estar aqui, tá louco. Guto, se você a hora que você me chamar, pode ficar tranquilo que eu estarei presente, cara. Fica tranquilo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Falar com você, Guto, e conhecer o Acácio é muito bom. Pô, que da hora, velho. Que da hora, Benê. Você pode ser considerado um velho reclamão também, né, velho? O que você acha? Ah, bastante. Quem diz é a minha esposa, meu, 36 anos de casado. Falou, caraca, Oh. você não tá aguentando. Meu, você tá muito velho. Então Caraca, conhece bem. Benê. 36 anos, velho, que a mulher te aguenta, mano. Você é louco, meu É esse o parceiro. detalhe. Eu mando ela embora, parça, mas se ela for, eu vou atrás dela. Mano, é difícil com elas, mas pior sem elas, né? Não tenha dúvida disso. Pô, Benê, Legal. quando o Guto falou pra mim que ele ia chamar você, né? Eu falei, caramba, Benê, cara, o Benê do São Paulo? Calma, pera, calma. É verdade? De 89, da final do Paulista e tal. Você tinha quanto? Você tinha 17 anos, é isso? É isso mesmo, 17 anos. 17 anos eu Cara, tinha voltado da seleção, né, da seleção de base, e a gente disputou aquela final lá, graças a Deus. cara, eu vou te contar, ó. Eu vou te falar que eu não lembro, né, da final, mas Bom, como eu não sou São Paulino, eu não sou não, entendeu? tô percebendo, tô percebendo. Entendeu que eu não sou São Paulino, né? Porque o Guto fica trazendo esses caras do Palmeiras, velho, que são gente boa pra caramba Eu, também, eu, velho. Mas ó, vou te contar, viu, Guto? Você eu fez senti uma uma hoje. ironia no começo, né? Sentiu, né, BD? Pô, bicho, pelo amor de Deus, cara. Ô, eu fui buscar um pouquinho, né, ver sobre você, Claro, claro. aquela coisa de você ter passado pelo time de base do São Paulo. Pô, Sim. quem que foi que te trouxe da base pro time principal, velho? Vamos começar do início, né? Eu jogava futsal. Futsal na época era futebol de salão, né? Uhum. Aquela velha bola pesada, né, Gutão, da nossa época, É, né? verdade. E eu fui fazer um teste no São Paulo, cara. Eu cheguei numa segunda-feira lá e fiquei a semana inteira, até o sábado.
Aí o sábado eu fiz aquele contrato de gaveta, né, cara, que chegou aos 14 anos. Eu fiquei meio ano lá, em 85 eu cheguei, fiquei meio ano, depois no outro ano eu fui para a seleção já, né, seleção infantil na época, não é hoje igual o sub, né, essas Ah, tá. situações. Nós fomos pro Peru e tal, e aí eu comecei a treinar no profissional, né, cara. Na época do Careca, né, o Careca foi embora para o Napoli essa época, o time dos Menudos, eu comecei a treinar com eles, né. Seu Cilinho que Nossa, me que levou, seu Cilinho que me levou pro time profissional, né. Ah, o sininho antecedeu Na o... realidade, eu ia a alguns treinos lá e eu nem treinava, né? Mas ficava no meio deles lá, porque seu Cilinho gostava muito de treinos técnicos, táticos, né? Então ele não usava muito, mas eu estava com eles lá, né? Aí jogava na base e treinava com eles, jogava na base e treinava com eles. Mas tive a felicidade de ter sido treinado pelo seu Cilinho, que foi um dos melhores que eu tive como treinador. E aí depois, logo depois, entrou o Tele Santana, logo seguida, não foi, ou não? Isso. Aí entrou o seu Teleno, eu fui para uma seleção também, uma seleção na época era juvenil, né? Eu fui, aí fui nós fomos campeões paulista, em 89 e 90 eu fui para a seleção. Aí me apresentei no São Paulo em 90, dia 5 de janeiro, eu já estava emprestado para o Inter de Porto Alegre. Eu fui de Top. contrapeso que o Bernardo foi emprestado e eles tinham que ter uma situação financeira lá e me colocaram nessa situação. E foi o primeiro contrato que eu fiz. Com o São Paulo, eu nunca tive um contrato, né? Ah, Só quando eu entendi. saí, eu assinei meu primeiro contrato aí, evidentemente que eu tinha que ter um contrato com o São Paulo, mas o São Paulo nunca me pagou, assim, só Entendi. fui emprestado. Ô, Benê, eu queria até colocar o Guto na dança aqui. Porque eu sei que o Guto, a gente é mais ou menos da mesma época e tal, né? E vocês são um pouco mais velhos do que eu, né? No caso, vocês já têm mais de 50, né? Sim, Mas, óbvio, eu tenho 54. então, mesma coisa do Guto, né, Guto? É 54 que você tem também, né? exatamente, É, 54. O Bené é uhum, 71, eu também sou 71. O Bené é de fevereiro, 12 de fevereiro de 71. isso, Eu sou de 8 de Que é abril de isso? 71. Eu não esqueço que o Bené nasceu no mesmo dia do meu filho. Aí sim, é. hein, É, velho? Bené? Pô, É. Alguma coisa a gente tem em comum, né, irmão? É. pô, assim, sinceramente, eu acho que a gente. Eu sou de uma geração após vocês, né? Porque eu sou de 84. Eu, Puf, eu acho que eu sou ainda. é, Acho que eu sou umas duas gerações depois de vocês, Acho que é, mais ou praticamente. é, menos. Você já mais é a ou menos. terceira. É, É, pô, eu sou um garoto perto de vocês, né? Tá certo que com essa É, cara aqui eu devo ter andado de pneu tá, murcho, né? rodou com o pneu murcho, você rodou. você trabalhou muito no sol, hein? Tem que, tem que usar protetor. Tem que usar protetor. Não te falaram, não? Não te falaram? Eu pulei, velho. Eu pulei, eu fiquei sem protetor total, velho. Ah, que isso, velho. Protetor fica pegajoso. Eu tô fora. É, Ô, mas aí, nessa época que eu comecei a acompanhar futebol, eu não sei se é essa percepção de vocês, né? Porque aqui a gente reclama muito, né? De época, né? Que, no meu tempo e tudo mais. Tem essa paradinha, né? Só que, velho, eu não sei, cara. Ô, Benê, você foi um cara que jogou o futebol de alto nível, né? Você jogou o profissional. Então, cara, a sua visão de dentro de lá, assim, a concorrência que tinha da sua posição, que você era um meia. Cara, Perfeito. a concorrência sua ali, meu Deus. quando você olha para quem com quem você concorria e quando você olha hoje, puta merda, velho, se eu tivesse nesse time do São Paulo hoje, velho, disputando esse meio-campo. Fala, Guto. Será que o Então, Benê tinha espaço nesse meio-campo de São Paulo hoje? porra, porra, Você tá de sacanagem, né? sacanagem. Ah, Ó, o Benê vai falar, tá? Mas eu só pra você ter um parênteses aí. Cara, nessa época de 86, cara, 87, 88, cara, era Pita, Silas, Miller, cara, aí depois já vem o Palinha, aí só? já vem o Raí, Só? cara, só Só? aí. E ele, o Cássio, ele, na final de 89, ele depois ele vai falar, na final de Paulista de 89 contra o São José, a primeira partida
da final, ele jogou de titular e o Raí ficou no banco. Que Você tem isso? noção disso? Você tem noção disso? Que é isso, velho? Então, assim, tô falando, ao nível que é hoje. E o Benê, você não teve. Assim, eu joguei com o Benê, vou botar aí. Eu nunca vi um meia que lança com as duas pernas com a mesma força. Não sei nem se ele é canhoto. Às vezes eu falei, meu, você é canhoto ou Que é você é isso? destro? Que eu não entendi até agora. E Caramba, às vezes bicho. sem olhar pra bola. E é também daquela geração de futebol que eu vi Pedro Rocha. Claro, devido Pedro Rocha também foi. Cara, Não vou fazer a ó, comparação, mas eu dos vou falar poucos fora. meias que eu vi que ele não olhava pra bola. Não olhava pra bola, Hum, tá? Então esse caraca. comparativo com o futebol de antigamente, futebol de hoje, Benê, toca aí, fala aí. Já te bajulei muito já. Isso são privilégios que a vida me deu, né, cara, de, de subir profissional rápido, né? Na época a gente não tinha muita essa situação de ter cabeça boa, né? Porque a gente só queria. Pô, eu era muito jovem, né? E eu treinava com os meninos e tal. E depois eu comecei a ficar efetivo com eles, né, cara? Então, assim, eles tinham um carinho muito grande por mim, né? Aí, Bobô, né? Gilmar, que era o goleiro, era um dos mais chatos também, mas era o profissional da época, né? Aham. O Zé Teodoro, o Bernardo. O Bernardo é um amigo que eu tenho que me ajudou muito em Porto Alegre, né? Então eu muito respeito por ele e admiração, né, cara? E fora os outros que a gente tinha o Paulo César também, que é o Paulo César Maranhão, que foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar, né, cara? Aham. Então, assim, abaixo dessas pessoas tinham essas. A gente ficava na sombra deles, né? E assim, o São Paulo jogava quando o Raí estava sem contrato, né? Que ele ficou um tempo sem contrato na época. Quando o Mário Tilico, antes de chegar, eu jogava como meia falso. E voltando ao futebol, o futebol tá jogador da minha posição, eles estão acabando, né, Cássio Gutão, com esse jogador, né, cara? Se você pegar os times de ponta hoje aí, poucos têm os meias armadores, né? Hoje eles É. têm os meias ponta de lança, né, cara? Não tem os meias que pensam, né? Igual o Ganso hoje, né? Esses jogadores, igual o centroavante de área também tá perdendo muito espaço, né? Total. Então o futebol mudou muito. O futebol, na minha opinião, e modesta, por sinal, ele saiu muito das quatro linhas, né, cara? Eu acho que ele saiu muito das quatro linhas. Uhum. Hoje o preparador físico manda no futebol, o fisiologista manda no futebol, né, cara? Na minha época, você tinha que jogar, 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 jogar. Ninguém gostava de treinar, era jogar, jogar, jogar. Hoje você faz um examezinho ali, ó, você não vai jogar, que senão vai ter a sua unha vai cair. Então, então assim, era muito difícil. E nós queríamos jogar, cara. A gente queria estar no vestiário, a gente queria subir o túnel, né? A gente fala nas nossas festas, nos nossos encontros de final de ano, que a gente tem um grupo do Tricolor para sempre. A gente fala todos que pô, a gente queria jogar, né, cara? A gente queria estar, meu, ouvir seu nome, a torcida gritar seu nome. Hoje o cara, meu, ele perde uma unha do pé e não joga. Dói o dedinho, né, cara? É Então, duro. ô Benê, mas assim, cara, é engraçado, né, velho? Você fala comigo assim, pô, o futebol mudou, né? É, tá, mas ainda são 11 contra 11, a bola ali e tal. E parece que essa percepção que, pô, um cara que jogou, um cara de dentro de campo, um cara que é craque, um cara que tem, teve esse convívio, tem essa visão, como que os caras de dentro do campo hoje também, os treinadores e tal, não conseguem enxergar que o nosso futebol brasileiro, especificamente falando do futebol brasileiro, tá? Não vou apelar pro mundo não, mas especificamente falando do futebol brasileiro, como que os profissionais hoje da área não conseguem enxergar essa falta de, como é que eu posso falar, falta de paixão mesmo, assim, sabe, dos envolvidos com o futebol? Porque é tudo negócio, é tudo dinheiro, é tudo, sabe? Isso, perfeito. Eu vou bater palma para você aqui e te cortar até. É Por verdade, o favor. futebol virou negócio. O futebol virou negócio mesmo. Virou troca de favor. Virou Hum, troca de favor. caramba. Então, por isso que dificultou muito na qualidade do futebol, né? Cortando já e dando seguimento, eu acho que nós estamos, você não queria falar do futebol mundial, mas nós estamos imitando o futebol europeu, cara.
Sabe, falar da seleção já, pra gente já chutar o balde, né? É isso A que nós nossa, queremos, é isso que nós queremos. É É falar reclamação, irmão. sim, Bota é pra isso aí, fora, é isso só aí. reclamar. Bota eu pra acho, fora. eu acho que a nossa seleção, cara, se ela não mudar o esquema tático, a gente não vai ganhar mais nada. Se você pegar as seleções campeãs nossa, vamos falar de esquema, né? Porque hoje tem muito aquele negócio da zona, não sei do que lá. E, assim, eu acho que tem que mudar para o 4-4-2. É A linha seleção não jogando sei do que, linha não sei da isso, onde. Então, assim, essas muitas linhas, linha só soltava pipa e nem sabia fazer. Eu pegava do meu irmão, do Bigão, aqui, ele ficava muito louco. Então, assim, Cássio Gutão, a gente. Acho que o futebol mudou sim, cara. Mudou sim. A gente está querendo imitar o futebol lá de fora, né? Não sei, eu não li todo o livro do Guardiola, mas ele tinha uma paixão muito grande pela seleção de 82. Sim. E eu acho que foi ali que o futebol mundial mudou. Você acha? Porque eu acho que o futebol mudou muito ali, cara, de verdade. Justamente por esses meias, por esses, por esses centroavantes que estão acabando hoje. O futebol virou muita força da Copa de 82 para cá, muita força. Tá, O futebol não era físico, o futebol era técnico, era tático. Por isso que tá. a nossa seleção se deu bem, mas infelizmente ela não foi campeã. A tradição que a Itália tem é de ferrolho, aquele negócio todo. A Itália teve o melhor jogador do mundo, um zagueiro, cara. Nós jogava É muito. verdade. Na O Copa Cannavaro de. ele Na era um Copa de. zagueiro, É, Isso é né? verdade. 2006. Então, Verdade. assim, não sei se foi em 2002, 2006. Então, 2006. assim, a Copa de 82, na minha opinião, e modesta, ela mudou o futebol mundial. E hoje nós estamos querendo imitar o futebol europeu. O Guardiola fala no livro dele que a seleção que encantou ele jogar, e nós temos a mesma idade, viu, Guto? Eu, você e o Tá, Guardiola. Eu tá. tive a felicidade de enfrentá-lo. Então, assim, é, é, eu acho que mudou nessa situação. A Copa de 82 mudou o futebol mundial. Ficou muita força, perdeu. O futebol mundial não tinha muita velocidade. Não tinha muita velocidade. Verdade. Ele tinha técnica, ele tinha tática, entendeu? Ele tinha um individual que hoje aparece também, evidentemente, mas assim é muito burocrático, né? Ent- Se eu tiver, eu até, eu pode falar. até, eu até tava percebendo algumas coisinhas, né? Que eu tava assistindo esses dias aquela final do São Paulo contra o Flamengo da Supercopa de 93. Não sei se vocês vão lembrar. Puta jogo, meu, assim, sensacional. Era lá e cá, lá e cá, lá e cá, 3-3 no primeiro jogo, 3-3 no segundo jogo. Isso. E assim, animal, o jogo, meu, sensacional, assim, sabe? E quando você fala assim, o futebol ele era mais lento até, eu percebo Isso. que quando a gente assiste um jogo mais antigo, realmente o futebol era mais lento. Mas ele era mais bonito de se ver jogar. Ele era É mais. perfeito. Cara, É isso você. mesmo. Parece que você se. As equipes criavam mais chances de gol. É Os caras verdade. chutavam mais no gol, inclusive. Eu tô errado. Não sei, será que eu tô errado? Não, Os caras não chutavam mais no gol do que É, hoje? eu acho assim, ó. Vê se eu. Primeiro, essa coisa de ponta, de pé trocado, o ponta direita é o ponto esquerdo, o ponto esquerdo é o direito. Acabou com o centroavante. Porque o ponta direita, ele era linha de fundo e ele cruzava, o centroavante via. Hoje não, o perfeito. ponta ele vai, corta pro meio. E cadê o jogador com o centroavante? Para ele fazer o gol, né? Pra ele fazer, não tem essa jogada mais, né? Qual É é a maior verdade. dificuldade do zagueiro? É pegar a bola que vem de trás, né? É Porra, verdade. até o cara virar o corpo pra cortar o centroavante, é impossível, né? Então a jogada do ponta direita, que vinha para lá de fundo e cruzava para trás, o centroavante tinha todo o privilégio de fazer o gol. Hoje não, mudou. Os Verdade. caras É trocaram os verdade. pés, né? Isso mesmo. Trocaram, ponto esquerdo. Hoje todo cara destro é esquerda. Pô, o Estevão do Palmeiras, ele gosta de jogar pela direita. Cara, o cara é canhoto, velho. É verdade. É. Nossa, e Porra! isso é verdade. Se fala.
Se pergunta pro Então ele Serginho acabou com Chulapa. então esses pontas, só esses pontas de pé trocado acabaram com os meias, porque não precisam meia para enfiar a bola, Uhum. né? Isso. Porque Tá bom. e acabou com É, o centroavante. Então pra você ver. é. Centroavante agora já era, né? Faz aquele Se falso falar pro 9. Serginho Chulapa. Né? Falso 9. Falso Né? fala que o falso 9 ele abre muito espaço agora, né? É, É, abre isso. espaço, porra. Se falar pro Entendeu? Serginho Chulapa que ele vai jogar com os dois pontas de pé trocado, ele matava os dois pontas, porque É, o que eles sabiam, o que eles sabiam fazer era gol. Os caras iam no fundo e tum pra ele a gol. cara, porra. E é o maior artilheiro do seu time, né, Cássio? Exatamente, cara. Chulapão monstruoso, velho. Não, e me fala, hoje, como é que um chulapa ia se destacar? Porque Perfeito, assim, isso é verdade. vamos ser franco, vai, o Chulapa ele não tinha tanta técnica como tem um Isso, Ronaldo isso. Fenômeno, como tem, É disso vai, que eu tava falando. não tem, mas o que o cara É, tinha era tino do gol, velho. Tino do gol. exatamente, exatamente, Sabia exatamente. fazer gol. O cara sabia fazer É, gol, cara. e Agora, muito, cara, e muito. Você e jogou muito. hoje eu vejo, por exemplo, o Jonathan Calleri, por exemplo. Pô, é um bom jogador, cara. Eu não acho o Caleri ruim, não. Inclusive, um abraço, Caleri. Se quiser participar aqui dos velhos reclamões, seja à vontade. Foi bem-vindo. Mas, cara, eu acho que o Caleri, ele é um cara que. Parece que. Como eu posso dizer, velho? Falta um pouco mais de tino do gol pra ele, sabe? É um cara que vai meio nos trancos e barrancos e tal, e erra muita bola, assim, sabe? Eu acho que tinha que ter mais calma. É isso, eu acho que esse é o caminho, assim, sabe, Benê? Parece que na época de 80, de 90, a gente tinha os meias que nem você, a gente tinha o centroavante que nem o Chulapa, a gente tinha esses caras que quando vinha a hora do gol, calma, bicho. Agora é a parte mais fácil, velho. Sabe? Isso Entendeu? mesmo. Não se Verdade. desesperava, velho. Era só fazer o gol, Verdade. velho. Hoje não. Então, Os caras chegam na frente do gol. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei o que fazer. Ai, meu pai. Parece que a bola queima, velho, no pé dos caras, velho. por isso que Romário é Romário, né, cara? Esse cara, o Romário, ele tinha, o gol, ele aumentava, né? Para muitos diminuía, para o Romário aumentava, né? Aí você Nós chutou o estamos, balde, né, irmão? então, falando do Caleri, eu acho que ele sofre com essa situação, né, Gutão? Dos meias, É, né, cara? é, Eu acho que ele sofre exatamente. também. E outra, eu não queria jogar contra o Caleri sendo zagueiro, cara, porque vai tomar no banho. Que cara chato, hein, mano? É, ele é. Ele É, é brigador. exatamente. Brigador. Então ele sofre muito, cara, com esses caras do meio. Ele leva pancada e vai pra lá e vai pra cá e fica só nisso. Fica só nisso. É uma chance Exatamente. de gol lá, uma chance de gol ali, uma bola espirrada ali e só. E assim, criação do time mesmo ele não tem, né, cara? Porque ele tem que ter, né? Tem que ter esse cara que força, erra uma, erra duas, erra três, na quarta ele vai lá e faz o gol. Tá Então, certo, é, tá certo, é tá difícil. A certo. situação desses caras aí são difíceis hoje, cara. É, na Difícil. sua, na sua carreira, Benê, quando você passa ali pelo São Paulo e aí você vai pra Inter, você chega a ser titular no Internacional, velho? Então, no Inter nós pegamos uma fase meio de transição lá, né? O futebol, o futebol de 80 até 95, 90, acho que foi uma transição, assim, né? Eu cheguei no Inter, eu cheguei lá, tinha três grupos, o dos emprestados, o dos evangélicos É. e os que estavam lá. Aí eu cheguei, tinha Tafarel, tinha Edu Lima, tinha Norberto, aí Só chegou aí isso. o Marcelo Henrique, o Guga, né, centroavante, o Josimar, que jogou na seleção. Então, assim, esse era o grupo que a gente chegou. E a gente jogamos, acho que eu fiquei lá, acho que 7 meses. E nós jogamos 7 ou 8 Grenais, nós ganhamos todos, mas vinha o time, o Caxias ganhava da gente no Beira-Rio. Aí houve outro time empatava com a gente no Beira-Rio. Então, assim, o grupo não era muito fechado. Em 7 meses passaram 5 treinadores, né, lá. Ernesto Guedes, passou o Leverkusen, eu não vou Aham. lembrar outro. Então, assim, eu não tinha muita união no grupo lá, né? Quando eu saí do São Paulo, eu já senti um pouco de diferença na estrutura, porque o São Paulo, na época, de estrutura dos anos 90 não tinha igual no Brasil, né? Hoje,
Hoje tem até, na minha opinião, tem até uns que batem de frente ali, até um pouquinho melhor. Se falar do Red Bull, o Red Bull tem uma estrutura diferente. Eu fiquei lá, cara, assim, eu não fui muito feliz lá, né? Mas foi muito bom para minha vida, né? Para minha vida, tanto profissional como particular. E foi o currículo, né, cara? Fomos vice-campeões lá e a minha vida seguiu. Eu fiquei um tempo depois sem jogar, né? Fiquei uns 6 meses sem jogar, porque eu fui emprestado, era meu primeiro contrato. Eu fui emprestado e seu Tele assumiu aqui, em São Aham. Paulo, e eu não estava, né? Eu tive uma conversa com ele, a única vez que eu conversei com ele, ele falou: Ó, Benê, eu, a gente tem uma situação aqui que eu vou comentar a Copa de 90, né? O SBT, sei lá. Eu falei, então assim, eu não sei se eu vou ficar no São Paulo. Ele falou, então eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. Mas o senhor vai me aproveitar? Eu falei, não, não vou aproveitar você. Se você puder arrumar algum time e tal. Só que ele não me conhecia, não é? Aí eu fiquei treinando separado num dos campos suplementares do CT. E quando terminava o treino, o Raí me chamava para treinar com eles. Falta, né? Eu, Ah. Zete, Leonardo e Que tal. é isso? E a gente fazia umas competições lá, né? Modéstia à parte, eu ganhava quase todas dele, né? Eu batia falta aquele negócio todo para eles servir janta para mim, esses negócios todos. Eu, aos 18 anos, já tinha 18, né, cara? E aí foi uma fase muito boa, foi uma fase muito boa. Você é De louco, Cara, brincadeira, velho. é, umas você situações. não faz ideia que esse homem joga de bola, pelo amor de Deus. Que é A gente isso, ficava nessa velho? situação. Aí o São Paulo, né, deu seguimento, graças a Deus deu tudo certo e minha vida foi pro lado que Deus quis, né? Mas. Aí eu fiz amizade com esses caras aí, agora eu vim pra Pô, bicho, mas Foi uma das É, é. melhores coisas que aconteceram na minha vida, de é, verdade. Caras são fora é. do comum. Esse grupo aí, Guto, Tadeu, o Bica, né, que foi um baita jogador também, um baita cara, o irmão, os meninos são. A rapaziada do São Bento é fora do comum, tanto os antigos como os atuais. Eu tenho certeza que no futuro Imagina. também vai ser. Verdade, Não, verdade. Cássio, é que Gratidão. A Cássia não sabe, né? Que a gente tem um time de futebol da antiga, tinha mais de, o time tem mais de 60 anos de idade, o time. E o Benê Ah, jogava com a gente, né? ô Então aí tem louco. uma turma, né? É. O Bica é o que eu falei que jogou no Peru, que eu queria, que eu tá marcado pra trazer aí, Boa. Isso, pra da hora. participar também, que jogava Você vai muita gostar. bola também. É Você louco, vai você é gostar louco. também. Você é Mas louco, é, muito bom. Benê, cara, Cássio, a gente tá aqui falando e tal, mas, cara, você não faz ideia que esse homem joga de bola. Jogava, né? Agora joga de Porra, bola. Você fala assim, você vê o futebol de antigamente e esse cara se encaixava direitinho. Hoje em dia, cara, ele jogava com o pé nas costas em qualquer time aí do Brasil. É, mas Fácil, é fácil. exatamente isso que eu ia até, né, enfatizar minha pergunta pro Benê. Que hoje a gente tem os meias, né, dos times de São Paulo, vai, eu resumir aqui entre Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e tal, né? A gente, né, já discutiu, falou que o futebol hoje ele é muito mais força, velocidade do que técnica, né? Tá, beleza, tranquilo. A gente tá copiando muito o futebol europeu. Benê, tem volta? Tem volta? Porque aqui no último podcast que a gente fez, no último papo que a gente fez aqui, a gente conversou com o Marcelo, né? Foi o Marcelo, Marcelo do tá? ex-goleiro do Sabe, Marcelo Palmeiras. Moreira. Marcelo, ex-goleiro do Palmeiras. E a gente sim. comentou que o Brasil tá também copiando, a gente falou, né, dessa cópia que o futebol brasileiro tá tendo do futebol europeu e tudo mais e tal. Tá, beleza. E aí surgiu o seguinte pensamento, né? Pô, de repente, um técnico estrangeiro, ele de repente, como o Ancelotti, ele olha e enxerga coisa que a gente daqui de dentro não tá enxergando, que é resgatar o futebol brasileiro de forma técnica, de forma individual, né? Será que tem volta nessa nova visão do Ancelotti aí, velho? Eu acredito que. Eu vou pedir a Deus que sim, viu, Acácio? Porque a seleção ficou muito desacreditada, né? Mas assim,
Eu tenho esse negócio no meu coração de seleção, é diferente, cara. Diferente de tudo. A gente sabe que tá uma draga e tudo. Nós vamos para um assunto muito polêmico e tal. Eu acho que o futebol brasileiro ele tem que mudar mesmo, assim, e tem que mudar fora do campo. Tem Opa, muita gente, opa. tem muita gente que não entende de futebol tá dentro do futebol, né? Isso não quer dizer que eu fui um ex-jogador, nunca fui atleta, eu fui um ex-jogador, que eu sou dono da verdade. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que o futebol tem que mudar fora primeiro, né? Em que, Mudar fora, tem que mudar. tá, em que sentido, assim, efetivamente? O futebol tem que mudar fora dos diretores, dos presidentes. Tem que ser pessoas capazes, tem que ser pessoas gestoras, né? Ele tá lidando com paixão ali, né, cara? E quando você lidar com paixão, você mexe com o sentimento do ser humano, né? Então, assim, futebol tem que mudar fora, né? Tem que mudar a nossa gestão de CBF, que é uma. O Bagunça. assunto já é bem complexo, né, cara? Né, Gutão? Tem que mudar. Tem situações casadinhas ali, casadinhas aqui. E a gente tem uma situação muito legal que os atletas não acabam nunca, cara. Sempre brota, né? Então, assim, tem que mudar fora, tem que mudar a gestão do futebol brasileiro, tem que mudar. Eu acho legal para o momento o Ancelotti vir para cá, o maior vencedor e tal do futebol mundial na atualidade, mas ele nunca trabalhou numa seleção, né, cara? É, ele Fica auxiliou, isso né? Auxiliou em exatamente. 94, né? Isso, e não se deu bem, né? Graças a Deus. É, graças a Deus. Então, assim, é uma incógnita ainda, né? Não duvidando do trabalho dele de campo, mas duvidando da situação, porque ele nunca trabalhou numa seleção, cara. Mas creio eu, que ele tem uma coisa que os outros treinadores não têm, que é moral. Boa, É, boa. isso Moral, faz né? diferença, né? Isso Faz faz muita diferença. diferença. Faz muita diferença, né? Porra, ele vai chegar para um Vinícius Júnior que já conhece, pô, vai ficar ali de boa, vai fazer. Agora, você chega para, né, um Dorival, o Vinícius Júnior, pô, fazer o que com esse cara? Eu trabalhei com o Ancelotti, quer falar o quê, né, mano? Então, assim, É, e futebol tem dessas coisas, parça. Tem Futebol, muito. o atleta profissional, ele é igual uma prostituta, meu. Se ele não tiver satisfeito, esquece, irmão. Esquece. Experiência própria. É, é Não tem gestão, jeito. gestão. O cara tem que fazer gestão. Se não Não, souber fazer gestão perfeito. e É ter verdade. moral, não vai, O né? cara Não tem que vai, né, ver. Pedro? Não vai. Se os atletas não Não vai. quiserem, pode colocar Jesus lá no vestiário que não vai dar certo. caramba, velho. É. Meu, E mas a hoje cena mais que mais. nunca. Hoje mais que nunca. A cena pífia que eu vi, os jogadores se reunindo em campo e o Dorival ficou de fora da reunião dos jogadores ali, ele querendo ver o que os jogadores estão falando, sabe? Os Nossa, caras isolaram o cara. vergonha Pífio, alheia, velho. pífio. Pô, vergonha Não, alheia você isso aí. acredita que Verdadeiro. eu não tinha visto essa situação, Guto? Eu vi agora nos últimos dias, antes do Ancelotti assumir, eu não tinha visto. Falei, cara, os caras estão vendo quem é que vai bater o pênalti ali. Isso não é vindo do treinador? É, Total, velho. exatamente. Total, É, pô. Gutão? Eu falei, pô, Estranho, né, exatamente. ô, velho? Gutão, tá Pô, tudo bem? Você pode bater? Ah, cara, você pode bater. Ô, professor, eu não vou bater que eu não tô bem. Pronto, é assim que, né? Pelo menos É, eu aprendi pô. é, assim. É comando, né, é, cara? Tem que ter comando. Eu tava tendo. Tava sem comando nenhum a seleção brasileira, né? E eu vou te falar. então. Voltando à sua pergunta, eu acho que sim, sabe, cara? Eu sou o otimismo, eu acho que nunca vai sair da minha vida, né? Eu sempre peço a Deus e tenho certeza que o amanhã vai ser melhor, né, cara? Top. Se Deus der a É, oportunidade para a gente viver o amanhã, que a gente vai fazer, que seja melhor do que ontem. E eu acho que, eu tenho certeza que a coisa vai melhorar mesmo. Não sei se a gente vai se apaixonar pela seleção novamente, né? Mas ter um Missão difícil, beijinho hein? ali, né? Ter um beijinho ali, depois de 2 meses você vai lá beija de novo, né, cara? Então, mas É porque a impressão que dá, cara, é que você falou assim, né? Não sei se a gente vai se apaixonar de novo pela seleção. Poxa, e eu acho que isso é geracional, né? O Guto até comentou aqui no outro papo que dependendo de como que o pai, né, leva isso pro filho e tal. Poxa, mas se nem os pais estão apaixonados pela seleção, como é que eles vão passar essa paixão pros filhos, né? Então é uma coisa é, que vai acabando, vai minguando, né?
essa coisa de pai para filho, porque começa a ter, como a gente, né, conversou, outras opções para o garoto fazer, né? Hoje, antigamente, já na minha época, né, não sei, mais ainda na época de vocês, a gente assistia o que tinha na TV, o que estava passando, irmão. Então, se estava passando futebol, a gente assistia o futebol. Né? O pai estava Verdade. assistindo futebol, a gente queria ficar com o nosso pai, a gente ficava com o nosso pai assistindo futebol. O É desenho que verdade. o desenho que a gente gostava passava em tal horário, era aquilo. Perdeu, irmão. Isso, Só no outro dia, é velho. isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Hoje não, cara. Hoje as crianças elas assistem a hora que elas quiserem, o que elas quiserem, porque tem o YouTube, tem o streaming, tem não sei o que. Pra o garoto se prender a um jogo de futebol, puta, cara, tá difícil, velho. E aí o que É, os É, caras estão fazendo cara. com o futebol, velho, não é mais entretenimento, é puramente negócio. Então Opa! não tem mais aquele cara, o meia, o Benê, que pegava a bola, que matava ela gostoso, que dava um chapéu, vinha, dava uma caneta, armava o jogo e pá, recebia, calmava o jogo, pensava o jogo. Não tem mais esse cara pra entreter a gente. Hoje é só É toque, toque, verdade. toque, 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 corre, corre, É corre, corre, verdade. toque, toque. É agonia. Não é futebol, é agonia. Entendeu? Hoje o pessoal fala, vai começar o sofrimento. E a é, gente sofre, cara. E a gente sofre, Cássio, de verdade, né, é, Gutão? Puta, velho. Tem é frase verdade. melhor, velho? Não tem frase melhor, velho. Vai começar o sofrimento. E E essa aí, situação. Pode pode falar. falar, Benê. Pode falar. É, só para dar. E essa situação, cara, que você está falando do garoto e tudo, eu trabalho na escolinha aqui, cara, é uma situação difícil essa daí, viu? Ah, A gente, a gente não tem mais essa situação de ter garoto que quer, né, meu? A gente vai lá, igual o pai me conhece, né? A gente se conhece. Filho, vai lá, que é o Benê, ele, pô, legal, né? Meu amigo, aquele negócio todo. Às vezes o filho vai para agradar o pai, não pelo gosto do filho estar lá, né, cara? aham. Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Na minha época, porra, nem dormia. Caraca, O velho. jogo vai ser 7 horas da manhã. Minha mãe, a gente saía daqui onde eu moro, que era infinitamente pior, hoje tá uma maravilha. Pô, para pegar ônibus 5 horas da manhã para estar 8 horas em Santo Amaro. E olhe lá quando chegava, né? Caraca, velho. E hoje não tem mais isso, cara. Hoje você tem que buscar o garoto, você tem que administrar os pais, que é uma situação dificílima, dificílima. Existem pais que foram metidos a jogador e tal, e você fala uma coisa pro filho, o pai vai lá e fala outra, e começa a xingar o filho no treino, e começa a xingar o filho no jogo. Então, assim, meu, tem situações N que você tem que pensar mesmo, porque futebol tá difícil de fazer futebol hoje. Tá De difícil, verdade, de velho. verdade. Tá difícil mesmo. De verdade, de verdade. Pode falar, Gutão. Não, eu tô falando, Benê, que uma questão é o pai que não motiva mais o filho, que também o pai tá desmotivado com o futebol, tá no... Porque assim, paixão do futebol vem do pai. Queira ou não, cara, seu pai joga futebol, que o filho quer espelhar no pai, quer fazer o que o pai tá Lógico, fazendo, né? Claro. lógico, Então lógico. o pai tá desanimando o futebol, o filho não vai seguir. E hoje se perdeu muitos filhos que não quer saber de futebol. Aí eu Verdade. tava falando hoje, qual é o grande sucesso hoje? A Kings League. Kings Você já viu o League. Kings League? É um Cara, sucesso. É pô, impressionante, público pra entendeu? caramba. Público pra É, caramba, tudo total. gamer, não sei o quê, os caras lá Verdade. e hoje a geração, né? A gente sabe que a geração hoje é a geração da ansiedade, né? Então Isso, ele tem aquela ansiedade que o negócio resolva logo e que tem verdade. emoção, né? Que tem que ter aquela coisa. E esse esporte aí que surgiu, tem isso, né? Para uma hora, vai o presidente bater o pênalti, tem uma hora que joga o dado, e aí a galera fica ali, tal, tal. Quer dizer, cara, capaz disso aí vai chegar uma hora que vai ganhar tanta audiência que o pessoal vai parar de ver o futebol tradicional. Isso a gente Ah, estava discutindo, Guto. É verdade mesmo, ué, cara. É verdade. cara, você quer mais, Benê? Cara, eu amo o Neymar. Assim, eu sou um dos caras. Falo assim, sou palmeirense, mas eu tenho uma paixão pro Neymar. E ele. E aí eu começo a ver, porra, parece que ele foi pro caminho errado, ou ele perdeu o tesão do futebol mesmo e Eu acho tá, que perdeu. tá de pirracinha. Porra, o cara
no jogo do Santos, ele entra no vestiário, reza com os caras, dá orientação. Pô, acabou ali a reza que ele não podia jogar. Na vez de ele ir lá pra aquele bancada pra dar força pros caras, ou ficar no banco lá, ele foi pra Kings League, cara. O helicóptero foi pra. Meu, tem que bater palma pra um cara desse, cara. É, Esse é o cara cagando e andando. Tá cagando e andando pra história. Aí depois, porra, o cara me inventa uma expulsão. Pra que foi inventado uma expulsão pra ir pro sacanagem. Mundial, porque o time dele tá no Mundial lá da Kings League lá. Foi pro Mundial. Certeza ele inventou essa expulsão pra sair pra ir pra lá, pra Kings League, porque o time dele vai jogar. E quem é o presidente que vai lá? É ele, cara. Você Ele, entendeu? verdade. Ó, é triste, viu, velho? Na boa, é triste. Aí Não, você fala assim, a gente, eu sou apaixonado pelo futebol e uma das paixões do futebol minha é o Neymar, cara. Puta, Eu cara, gosto também. difícil achar jogador nos últimos 10 anos, 15 anos igual ele vai existir. E os que tem hoje não chega perto do que ele fez. Eu tava vendo ele com 17 anos no Santos, você, Benê, Esquece. você jogou no São Paulo, mas você é santista. Com 17 anos, eu não vi um moleque fazer o que fez. Acho que só o Pelé acho que fez. Mas o que ele Ninguém fez, pegava esse moleque, Guto. Ninguém pegava ninguém esse moleque. pegava, É né? verdade. E aí hoje, pô, você vê o Estevam, puta jogador, craque, pô, sou palmeirense. Cara, tá com 17 anos, moleque, mas não chega aos pés que o Neymar fez com o Longe, Santos. Não chega aos longe, pés. longe. É louco. Não chega Isso é aos louco. pés. Mas ele Tá tem que louco. ajudar também, né? Eu torço pro Neymar demais, você não tem noção. Mas ele tem que ajudar, né, Cassiano? Senão não tem jeito, né? Não, Cara, não tem que dá, velho. Não ajudar, dá. velho, tem que ajudar. E ele não Ah, quer ajudar. Parece que ele falou, tô cagando andando. bicho, ó, eu vou Então, confessar, a gente tinha, eu tô muito fora do futebol, assim, né? Desses bastidores aí. Mas eu queria saber dele, assim, né, cara? O que que ele quer realmente hoje, né? Ele quer, Não, assim, mas jogar. olha, contei, Porra, né? eu queria saber, cara, da boca dele, porque é Cara, muito talento. e você, esse Benê, e a gente não pode crucificar ele, porque eu não sei se no lugar dele estaria fazendo Isso. a mesma Eu coisa, acho que faria a entendeu? mesma coisa também, é, Então eu não Exatamente. posso criticar, eu gosto dele, não vou criticar ele, porque também eu não sei o que eu seria. Agora, que eu não gosto, Benê, é bem sincero, que seja polêmico um dia que se alguém vê isso aí, o nosso programa tal, que pode ser que criar um dia. Mas, meu, eu não posso escutar o Neto falando as coisas que fala do Neymar. Eu falei, pô, quem foi o Neto, cara? O que Cara, o ele Neto de verdade. fazia, cara? E o Neto Apontar o jogou dedo pra pro cara caramba. dele. Não, cara, apontar o dedo pro moleque. Falei, cara, o Neto, você não sabe quem você foi, cara. Você foi Se o o pior dos Neto, podres do futebol, meu. 6 meses lá no São Paulo, eu só treinava com ele, ficava assim de Você, longe. não Ele é queria verdade? me bater às vezes, velho. Porra! Sabe, eu falei, Ah, puta que mas é pariu, os caras personagem, velho. falando, Personagem, né? personagem. Neto é Mas personagem. Ah, assim, só pode. Só pode. só pode, é personagem, mas não dá pra apontar o dedo pro moleque, entendeu? Fala, porra, não Ah, dá. bicho, Mas, eu acho que é claro, assim, velho. Eu mas acho ele que. dá motivo, É, dá É esse que é o motivo, cara. detalhe, cara. Então, a dá gente motivo. deveria saber, né, que, pelo amor de Deus. Né, Cássio, eu falar pra você assim, ô, Cássio, eu não quero mais, cara, eu quero só aparecer, né, meu? Mas assim, Então. fica quietinho no seu canto, não fala pra ninguém. Gutão, por favor, não fala pra ninguém. Eu gostaria que ele falasse isso pra nós. Então, bicho, eu acho que é bem por aí. É aquilo que a gente tava falando das gerações, né? Poxa, a atitude, ela é completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Que nem o Benê Sim. conviveu com Raí, Palinha, a gente viu aí, mesmo de longe, mas eu via o Edmundo, Romário, Ronaldo. É louco, Tô falando de referências do alto nível do futebol. O Neymar, sim, ele é a referência do alto nível do futebol também. Só que verdade, é cara. de uma geração que não tá preocupado em dar satisfação para quem tá pagando o ingresso, entendeu? Eu acho que esses caras, eles eram orientados, estou falando, né, da velha guarda, do Raí, Palinha, enfim, companhia. Esses caras eram orientados de alguma forma, talvez pelo clube, aí o Benê pode até falar se isso é vero ou não. De repente, o clube dava algum suporte, né, pro jogador que ia falar e tal, orientar, né? Pô, fala isso, fala aquilo. Porque, cara, eu acho que os caras se expressavam melhor até. O Neymar não sabe se expressar, velho, até hoje. Ele não sabe se expressar frente à câmera.
Ah, mas o cara é tímido e tal. Pô, Alex Cabeção é tímido pra caramba, velho. Mas o cara dá entrevista de boa. Por quê? Sempre deu. Ah, Sempre deu esse cara é satisfação, diferente. entendeu? Sempre deu Essa é satisfação. diferente. Assim, eu acho que o Neymar tinha que ser um pouco melhor preparado, né, cara? Preparado, assim. Exatamente. Eu acho que Também acho. preparado. Eu torço para ele como acho que nenhum outro torce. Igual o Guto falou agora, então somos dois. Eu acho que fora dos últimos 12 anos não teve atleta brasileiro igual ele, né, Gutão, dentro do campo. A gente, cara, tem um grupo aqui que Não eu teve. brigo com os caras todos os dias e todo mundo mal, de Bené, mano, vocês não sabem o que o cara passa. Vocês não sabem, meu, vocês não sabem. E assim, eu acho que a estrutura familiar dele teve muita teve muita teve muito peso nessa vida do Neymar, Do sabe, Neymar. cara? Uhum. Pode É ser, muito peso, pode assim, ser. essa vida particular dele aí, né? Embora que particular dele não interessa pra nós, só que a gente fica sabendo do particular dele, né, cara? É uma É, pessoa, né, Vaza, né? evidentemente, né? A gente fica sabendo. É, Sim. é, é, infelizmente para ele, né, meu, é uma pessoa que, se ele, né, estalar o dedo, fala que o dedo dele quebrou, né, cara? Então, ele é muito polêmico nessas situações. É, é, eu acho que ele tinha que saber se expressar melhor, né, cara? Eu acho que ele tinha que fazer é, cursos, né, dessa situação, porque toda hora ele tá em frente de câmera, né, cara? É, o Benê, pelo amor de Toda hora. Deus, cara, o cara ele é referência do futebol mundial, velho, Exatamente, sabe? Eu, exatamente, eu exatamente. É verdade. particularmente, eu sempre falei isso pros meus camaradas, velho. Neymar, velho, cracaço de bola. Ele só não é gênio porque ele não quis. Ele só não foi Perfeito, gênio porque perfeito. ele mesmo não quis. E eu acho uma coisa, cara, o peso que deram pro Neymar, pô, velho, é sacanagem. O moleque chegou na seleção brasileira, já deram a 10 pra ele e falou assim: você resolve. Calma, velho. Mano, ele é. chegou. Porque se a gente falar de Kaká, de Ronaldinho, até de Romário, quando esses caras chegaram na seleção, tinha alguém passando o bastão pra esses caras, entendeu? A gente tinha o Sim, Romário chegando, tinha o Careca saindo, tinha o Ronaldo chegando, o Romário saindo. Então assim foi. Quando chegou o Neymar, tava na época da transição e tal, o cara acabou tendo que se virar meio que nos 30 ali e acabou, entendeu? Então, verdade, cara. desde o início, cara, ó, eu vou te falar uma coisa, Benê. Quando foi em 2016, o Neymar já tinha ido pro Barcelona. Foi em 2016, 2015 que ele foi pro Barcelona? Acho que foi por aí, Foi né? 2015 para, não, acho que foi 2014 foi a Copa, Não, 2015, Foi 2015, 2015. 2015. Eu falei, cara, é isso É. meu, mesmo. o Neymar, velho, eu falei pros meus camaradas, juro pra vocês, velho. Falei assim, cara, o Neymar para de jogar futebol com uns 33, 34 anos, velho. Os caras, que isso? Que isso? Velho? Para, velho. Porque os caras enchem tanto o saco desse moleque, velho. É tanta encheção de saco em cima dele que ele não vai aguentar mais, E velho. ele, Ele vai chegar de e ele saco cheio. mas acho que teve coisas aí, cara, que ele comprou briga com a Globo. Você vê, o Galvão e o Casagrande odeiam o Neymar, odeiam. Eu vi uma entrevista Isso, do Ivan Moré, que Ah, o, o Casagrande falando, meu, você tá amiguinho do Neymar, né? Só porque se curtiu, aí tem um áudio lá do, isso, do Galvão metendo o pau porque curtiu é isso a mesmo. foto do Neymar, sabe? Verdade, Então cara, ele comprou uma verdade. briga, e aí ele quis bater de frente, porque é briga de poder, né, cara? aham. Bateu de frente, Uhum. então é uma coisa, a Globo pegou no pé dele, pegou ele pra Cristo e não sei o quê, né? É. E então também o lado político dele, né? Ele foi para um lado Isso político que eu ia que é falar, isso que eu ia totalmente falar. Isso, é, inverso, né? Corajoso, ele é corajoso, mas posicionou ele completamente assumiu ao esse lado, contrário, né? foi o lado político. Então acho que muita coisa Isso, influenciou ele a não ter sucesso. E qualquer coisa, sabe? E eu fico imaginando, Benê, aquela história daquela menina lá, que se ele não filma aquela história lá, ele ia se Putz, ferrar. se Lá, ia dar lascar cadeia pra total. nem ele, a Globo fala. ia falar, ó, tem que ser preso, estrupou a menina. Se ele É não salva aquele verdade, cara. negócio lá no iPad lá, ele deu sorte, cara, Pô, deu sorte. Né? muito. Você viu o que O aconteceu com o sensacionalismo Daniel da Globo é Alves, né? absoluto. É Nossa, verdade. aconteceu com o Daniel Alves, né? Agora reverteu, e aí quero ver, né?
Então, cara, Mesmo. é uma estrela que nasceu, mas é uma estrela que cadente, cara, que todo mundo joga contra ele. Uma estrela cadente. Gente, é foda. Cadente Mas, mesmo. Olha, ó, ô, Guto, cara, mas, tem ô, tanta gente que torce mas contra ele, cara. não, muito. Cara, mas, ó, Cássio, Diga lá. depois você dá um Google aí no YouTube aí, dá um Google no YouTube, dá uma olhada no YouTube aí É. e vê o que ele fez na final Barcelona e Paris Saint-Germain. Tá louco. Ele colocou a bola debaixo do braço O que esse moleque fez nesse E o jogo? Messi e o Suárez foram coadjuvantes na partida, velho. Ah, sim, É verdade, cara. foi as quartas de Foi final, um dos né, melhores da jogos que eu Champions, vi né? na minha vida, cara. As quartas de final da Verdade. Você Champions. entendeu? Isso, a questão que o Barcelona precisava ganhar de 4 lá, né? Ele pagou Exato. essas coisas todas. É, Ele segurou a Então, onda, cara. e já começa aí essa história, porque é, saiu no jornal no outro dia que Messi acabou com o jogo. Já começa aí. Se ele era amiguinho da imprensa, se era amiguinho da imprensa, É, era ele que ia estar na capa. exatamente. sim, claro. Foi o É. Messi que saiu na capa. Por isso que logo depois ele foi para o Paris Saint-Germain. Porque, cara, se os caras não me amam o que eu fiz, cara, então, É, não né? tem Deixa eu porquê, Então, ganhar né? meu dinheiro. essa história no paralelo foi que me contaram que a gente, alguém comentou, eu não lembro, né? Falei, cara, faz sentido, cara. Total, O total. cara, entendeu? Então, uma pena. Ele foi pro lado errado. Não sei se, ou às vezes Você ele foi pro lado certo e os caras do errados lado fuderam certo. ele. Hoje os valores estão querendo se inverter mesmo, né, cara? Então, É, exatamente, exatamente, e a gente exatamente. não pode deixar, de verdade. Essa É, situação aí pro Neymar é muito difícil, cara. Você tá doido. Muito, muito, é. muito mesmo. O E esse Neymar. negócio de briga com a imprensa, com a Globo aí, teve muito resultado ruim para ele, né? Mas é que Teve. ele, Oh, na muito, realidade, muito. tem muita moral mesmo, porque se fosse outro, cara, não saía do lugar, viu, meu? É, Pô, você viu a Olimpíadas de que nós. Pô, o cara ganhou uma Olimpíadas, cara. Foi a primeira Olimpíadas, Verdade. foi ele. Maracanã Exatamente. lotado. Imagina o Maracanã lotado, ia cair o mundo se ele perdesse o pênalti. O cara foi lá e a Globo metendo pau. Tanto que depois que ele bateu, fez o gol, Exatamente. ele foi lá falar merda pro Galvão, pros caras É da verdade. Globo. Você Ele lembra embaçado, disso? aceitou o cara. embaçado, É verdade, é Você verdade. entendeu? embaçado, embaçado. Né? É fogo. Então, ele comprou brigas, né? Então a gente não pode esquecer que ele comprou brigas, e isso aí não favoreceu a ele, né? Porque a imprensa, queira ou não, a imprensa ajuda muito, né? Quando quer Opa, ajudar ali na opa. divulgação, né? É... o Neymar machucou a perna. Não, o Neymar só teve uma lesãozinha. Não. Quando o Neymar machuca, foi para o Ah, carnaval, foi para não sei o quê, e dá todo mundo, verdade. né? Ah, Eu vi mas E ele dá uma. like, né? Ele dá o like, dá audiência, né? Falar mal dele dá É isso que audiência. eu tô pô, falando, demais, velho, cara. Vende pra demais. caramba. Você acha que eu vou colocar o que no título desse podcast aqui? Neymar, pô. Benê fala mal de Neymar, aí vai lá. Benê fala mal. Benê mete o pau em Neymar. Vixe, é o corte, filho. É o corte. Ô, Caralho, Benê. quem sou eu, né, Ô, mano? Benê, e o Neymar, ele tá entre, sei lá, acho que o Guto preparou um negócio pra você aí. Porque o Neymar, eu queria Não, saber se o Neymar, ele é um dos melhores jogadores que você viu jogar. Passo Benê, eu vou louco, falar né? aqui, ó. Eu vou falar 7 jogadores e desses 7 você vai numerar 5. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Zico, Rivaldo, Neymar, Rivelino e Romário. Que Qual é o isso? primeiro e qual é o quinto? Só Daí, fraco, hein? Puta que pariu, hein, cara? Só cara Pra fraco, hein? mim, o primeiro, para mim, o primeiro é o Zico. o Zico, tá. E depois, O Zico, 5. o Zico é fora de série. Eu tive a felicidade de jogar contra ele já com a contusão no joelho. E assim, o Zico nunca teve um problema para renovar com o Flamengo. O Zico nunca teve um problema fora. O Zico nunca teve dificuldade de nada. O negócio dele também era só jogar futebol. 5, cara. É, desses que eu falei aí. Acho que o Fenômeno tá. Fenômeno e Neymar, eles se equiparam, eu acho, cara. É. Assim, show.
showman, o Ronaldinho não teve igual naqueles 3 anos que ele fez também, Então você tá mas falando Zico, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Ronaldinho, é isso? sim, E isso, aí, isso, essa é e aí falta um. Rivaldo, Rivelino ou Romário? Romário, evidentemente, Romário. Então ficaram de fora Rivelino e Rivaldo. É, Os essa caras lista aí. Hã? os caras estão matando os meias, por que que eu não posso matar os meias, cara? Pô, Ó, e esses ainda. caras jogaram o que o Rivaldo fez É, na Copa de 2002 é fora do comum, mas pô, os caras estão é, matando o meio. verdade, verdade. Porra, meu, meia, o Benê, meia que nem Porra, você. Rivelino, Meia que nem o Rivelino, Djalminha. Rivelino, é louco, Djalminha. porra. Alex. Cê é Porra. louco. O, Nossa. Ó, o Acaso eu vou falou do falar. Alex, né? Não, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, vou falar num Fala, irmão, paralelo. fala. Você vai. A gente tem um. Ó, Cássio, nós temos um amigo que jogava muita bola, É. mas demais, joga demais. Hum. E o Benê, eu sempre falo pra ele, os dois melhores meias que eu já joguei junto. Benê e Abílio. Fala pra ele, no Rivelino, futebol ó, amador, Rivelino quem é era o um, cara. Abilinho? Hã? Rivelino é diferente também, hein, cara. É A mesmo? batida na Tá ali. bola dele é diferente. Viu, Abílio? Cássio? Nós tínhamos. Abílio, ele é sobrinho do Jogava Rivelino. fácil, Sobrinho do Rivelino. Hum. No futebol amador, ele foi tentou ser profissional, aí. É porque jogava pra vem de uma vida. cacete. É complicado, né? Mas o cara era craque, jogar demais. Eu acho Muito, que muito. esse Abílio e esse Bené num time, hoje pra mim jogava em qualquer time fácil, fácil, fácil. Seleção, O É, seleção. Abelino jogava seleção, muito. seleção, Bom, seleção. o Eu falei brasileiro com ele hoje, hoje. eu falei com ele Pô, hoje. Clem, Eu falei, ó, pô, falei com cara que ele hoje. mandou um abraço da próxima vez. Ah, O Abílio não tem gente um boa. jogador na Série A. Abílio não tem um jogador na Série A que se semelha ao Abílio. Não, é Caraca, verdade, De velho. você tem a verdade. noção. Tá, Verdade. Não tem, não tem, ô não Benê, tem. eu posso não ter visto tanto assim, consumido tanto as suas peripécias, né, no campo de futebol, porque eu era muito novo, eu era muito jovem, né? Mas, velho, na boa, saber que você, um meia, que concorreu com Raí, com Palinha, com todos esses caras da década de 90 aí, e final de 80, cara, desculpa, mas eu tenho que discordar de você quando você fala que nenhum meia hoje se compara ao Abílio. Cara, nenhum meia hoje se compara ao Abílio, a você, entendeu? Não tem. Os meias Não tem, hoje não são tem, não tem, muito abaixo de. Talvez assim. tem. Não, eu tô falando sinceramente, tá? Não tô lambendo você, não, pelo amor de Deus. Eu tô falando assim, Sim, sim, cara. sim. Tecnicamente, os meias hoje são Isso, muito abaixo. Muito abaixo. isso, Eles isso. podem, eles podem ter Tecnicamente, muito mais perfeito. condicionamento físico, saber muito mais Tá. tática do que vocês sabiam na época, Isso, né? perfeito. São muito mais, É. né, dedicados ali à parte tática do jogo, Claro, enfim. claro, claro. Mas Isso, técnica no um isso, contra isso, um, na criação de jogada, esquece, irmão. isso. Esquece. Porque assim, Vocês estão aqui, ó. O nível de vocês é o meio muito de alto, velho. criação, o meio de criação hoje, como o futebol está muito robotizado, ele tem que pensar antes. Antes da bola chegar nele, você tem que pensar, você tem que pensar assim, se tiver situação menor do que fração de segundo, você tem que pensar menor do que fração de segundo, porque o futebol é muito rápido, né, cara? Muito dinâmico hoje, então você tem que pensar antes. Antes da bola chegar em você, tem que saber o que fazer. Se você vai acertar ou não, mas você tem que pensar antes. Tem Para que isso, pensar para nisso. isso Não tem o como. treino intenso, né? Você fala assim, não sabe se Tem que você vai acertar ou não. Para isso o cara treina, para isso o cara é profissional e ir hoje o cara treinar. ganha milhares de reais para fazer isso, né? Perfeito. Futebol na nossa época, a gente, meu, e era difícil de jogar. Se você prestar, era mais lenta que nem mostrou, mas era mais difícil de jogar, cara. Porque os volantes também sabiam jogar. Tinham muita técnica, então tinha os cabeçudos, mas tinha volantes que sabiam jogar, cara, que Pô, Cabeçudo. era difícil de você. Cerezo, Cerezo. Bom, Porra. você jogava com a. Ó, Fala aí. hã? Fala A aí, fala aí, época, fala aí.
Flamengo, cara, Adílio, Andrade, vai tomar no banho, pô. Cê é Esses louco. cara colocavam a bola, pô, você tá entendendo? É duro, Nélio. cara. Então, era difícil esses caras não marcavam. Ele que fazia os meias marcarem. Era uma dificuldade muito grande para os caras que jogavam contra, né? Então, é duro. Futebol hoje tá difícil de ver. Só para eu tava vendo agora antes a Série B, Criciúma e Vila Nova. De verdade, assim, esses caras merecem todo o meu respeito, assim, os atletas hoje. Mas é muito difícil você ver o jogo. É muito difícil. Doído, velho. Como que você Dói o vai De olho. verdade. entreter, como que você vai entreter uma criança que passa a se apaixonar por futebol com uma coisa dessa? Você não, Esquece, velho. Não não- sei, cara. Por isso que tem que vir do pai apaixonado pelo futebol, aquele pai lá que é apaixonado e o filho seguir. Mas hoje que você vê não entrega, não tem essa, não dá para entreter, não dá para entreter o ser humano, na verdade. Isso Ô, é ruim, né, Guto? É ah, ruim, né, cara? Isso é ruim. É, é difícil demais. Benê, cara, a gente tá chegando na reta final aqui do programa e queria, né, agradecer mais uma vez aí pela sua aceitação do convite e tal, mas antes de terminar, eu queria que você falasse rapidamente assim, ó. Hoje a gente vai ter essa preparação menos de um ano agora para a Copa do Mundo, certo? É menos de um ano? Sim. Menos de um ano, né? Um ano certo. é Um ano um ano certinho, certinho. né? Um ano certinho, né, para a Copa do Mundo. Se você fosse meter um chute agora, a seleção campeã da Copa do Mundo de 2026, meu parceiro. Quem você manda esse chute aí? Seleção Três, campeã 2026. Diga lá. pode ser três? Pode elencar França, isso. França, França, Espanha. França, Espanha, cara. Portugal tem uma seleção boa, mas ela é. Acho que França e Espanha têm uma grande E a chance, Argentina, cara. né? E a Argentina também, né? A, Não de a novo a Argentina. Argentina, mas a Argentina A Argentina, tá. eu pensei, não ia falar Argentina, mas a Argentina ela tem um passo muito grande. A Argentina ele tem um conjunto muito bom, cara. Tem um conjunto muito É. bom e o individual deles também é muito bom, principalmente na frente. Eles têm um meio de campo, é que eu falo, o futebol brasileiro tem que mudar hoje da seleção. Se eles não povoarem o meio campo, cara, a seleção não vai ganhar, não adianta. Tá. Não sou dono da verdade, é só uma sugestão, né? Tomara que o Ancelotti ouça. Boa. É, E assim, não vai ganhar, pá, não vai ganhar. De verdade, não é. vai ganhar, não vai ganhar, não vai. Tem que mudar o esquema tático, de verdade. França, Espanha e Argentina. França, Espanha, Argentina. Guto, tu. Porque, não, depois eu vou fazer uma pergunta pro Benê para falar dos treinadores, Boa, tá? boa. Tá? Mas eu acho que não sai disso, não. É Espanha, França e Argentina correndo por trás, Alemanha, não sei, acho que é Espanha e França, né? Foi Espanha e França, não tem muito para onde surgir. Vou, vou dar meu, Tem Portugal aí, né? Essa situação aí, É, mas. vou dar meu mas a gente palpite. vai Vou dar meu falar. palpite. Vou dar meu palpite. Antes do Quero Benê, ver, cara, antes se você antes do Benê mudar, falar, velho. antes do Benê falar dos Ah, não, técnicos. Inglaterra, desculpa, Inglaterra, tá? Opa, Eu vou Tem tirar a Inglaterra Argentina e também, vou eu colocar a pensei em Inglaterra. Inglaterra, né? então, os Exatamente. seus três é o que então, Guto? França, Cara, espera aí, cara. Espanha e É, Inglaterra. Boa. vamos pensar que esse Mundial vai ser diferente, né, cara? O formato dele, né? Irão ter mais seleções, não é isso? Vão ter mais Acho que é seleções. 48, é isso? 48 É, seleções. vão ser em Puta que três países, pariu. é isso? Três continentes, três países. É, É três países. Canadá, México e Estados Unidos. Puta que pariu. Pô, vai ser diferente, né, Gutão? Então, assim, É, esse palpite nosso aí, de nós três, tem que ser. Irão ter seleções, hein, cara? E vou te falar, ter seleção pra cada. sabe quem vai ser campeão Fala. ano que vem? É. Brasil, irmão. Vai ser o Brasil, vai ser campeão. Eu já falei pra você, eu sou otimista pra caramba, sou muito otimista. Quem me conhece sabe que eu sou sempre copo cheio, mas Dois. de tanto otimista que eu sou, eu não consigo ser. Eu sou pessimista com a seleção brasileira, cara. Eu não vejo, não tenho mais paixão nenhuma.
Eu não sei escalar seleção, cara. Eu não sei. Não, eu também não, Esse é- velho. Eu também não, mas, mano, eu vou te falar uma coisa, velho. Vou te falar um bagulho. Que a gente vai tão desacreditado pra essa Copa do Mundo, velho. Que a gente vai ser campeão dessa bosta, velho. Tá Porra, que Deus eu te ouça, paro. Deus te ouça. Deus te ouça. Caraca. Tomara Deus, viu, Cássio? Pra eu morrer mais feliz, cara. Ô, Benê, só fechando agora. Fala aí, Eu vou falar os treinadores. Você vai me falar os 5 melhores, tá? Ah. Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Felipão, Abel do Palmeiras, tá? Parreira, Ah. Zagallo, Carlos Alberto Silva e Cilinho. 5 melhores. O Cilinho eu lembrei do São Paulo. Eu tinha que colocar o Cilinho. Você vai me reavivando a memória aí que eu vou falando. Para mim, evidentemente, que é o Tele Cilinho. Agora, Santana, Cilinho, tá. falando Cilinho é o primeiro. futebolisticamente, Tá. pelo trabalho, mas falando futebolisticamente, eu acho que seu Tele foi um grande cara. Eu vi alguns trabalhos dele, mas não tive a oportunidade de trabalhar com ele. O Vanderlei, dentro do campo, Vanderlei, eu acho que se você falar para esses caras que trabalharam com ele, dentro do campo, tático, né? De mudar o time durante o jogo. Felipão é um grande Top. gestor de pessoas. Verdade, verdade. O que eu fiquei sabendo, né, que a gente pouquinho tem, que taticamente ele não tinha muito agrado dos atletas. Barreira era professor, né, cara? É professor, né? O Zagallo tinha aquela estigma, né, Gutão, de. Mas assim, eu tô dando um palpite, depois eu vou falar o primeiro e o segundo. E o Zagallo tinha aquela estigma, né, cara, de ser folclórico, né, cara? E por sinal, muito bom também, né? O Zagallo era muito bom para gerir, né? Falaram que era muito bom gestor. Pela moral que ele tinha, né? Pela moral que ele É, tinha. Então o pessoal campeão, respeitava né? muito ele, né? É, Foi Respeitava campeão como muito ele. jogador, né? participou Foi É, de, campeão como jogador. participou de 3 e é títulos. verdade. E assim, a gente. O pessoal fala muito dessa invasão dos treinadores estrangeiros, né, cara? Eu acho assim, eu acho que o Abel é um cara bom, bom, atual. O Abel é um cara atual. Embora nosso futebol não tenha essa tanta qualidade, mas o Abel é um treinador, não sei se vocês prestarem atenção nesses anos aí, muitos jogos ele mudou os atletas e o jeito de jogar durante o jogo. Sim. Durante o É, jogo. E isso faz muita diferença durante o jogo. Demais, demais. Com os 11 atletas, ele fez a mudança de posicionamento, essas situações assim. Então, assim, atual, o Abel é um cara para se respeitar. Eu acho que ele é muito esquentadinho e tal, mas é o problema dele, né? A gente está falando do é campo. português é assim mesmo. É, exatamente. Seu Tele, né? Seu Tele é um cara fera, mas eu fico. Luxemburgo é praticamente primeiro para mim. Tá. Luxemburgo embaçado. Meu, ele era triste, ó, Cássio. Ele era triste, triste mesmo, de verdade. Se ele não tivesse essa vaidade de querer aparecer mais que o atleta, o Luxemburgo era fera, viu, cara? Fera mesmo, de É, verdade. Eu Ele imagino. tinha coisa dentro do campo que poucos, eu vi poucos, né? Luxemburgo, seu Tele, colocar o Abel aí, que é atual, né, cara, pra gente. E os outros a gente. E assim vem Barreira, né? Porque ganhou. Veio da preparação física também, para a Parreira veio da preparação física. Isso no futebol brasileiro também fez uma grande diferença, que bastidor falava, né, que o Parreira era, era preparador físico e tal, e tinha uma situação da nossa época que tinha um treinador que ele falava assim, 90% dos preparadores físicos querem ser treinadores de futebol, meus amigos. E é, o Parreira entrou nessa estigma. conseguiu, Hoje né? não, né? Conseguiu. Exatamente. Então, assim, Conseguiu. Luxemburgo, o seu Tele, o Abel, o Filipão também ganhou, né, cara? Então a gente É, tem que dar ênfase a essa situação.
São os outros, Você Gutão? Zagallo, você já falou, Zagallo, É, o Carlos Alberto é, Silva, né? E o Cilinho, né? o Carlos Alberto Silva não era bom de campo. Eu trabalhei com ele, não era bom de campo, não. De verdade, de verdade. E e na situação nossa lá, quem mandava eram os atletas, não era ele. Ah, Aí perdeu. imagina. Aí perdeu. É, Aí perdeu o e ele comando. foi, teve muita moral em Portugal. Ele foi campeoníssimo no Porto, viu? Ele teve É. muita moral E, lá. É. e foi treinador de seleção brasileira, né? Ele chegou a treinar a Foi treinador seleção. da Então, seleção, foi treinador da você vê seleção. como que Ele não é, tinha muita moral em São Paulo, não, né? assim. Você vê como Tá, que mas. é o futebol. Eu acho, Benê, uma vez aquela Copa Pelé que jogava futebol de os veteranos, né? Lembra aquela Copa Pelé que tinha Isso, futebol C, eu né? vejo alguns vídeos. E eu fui na final, acho que saiu Brasil e Argentina, né? Aí eu fiquei no Ah, Hotel Transamérica lá, meu pai sim, conseguiu o ingresso lá, a gente ficou assistir o jogo lá. Na verdade, através do Rivelino, a gente conseguiu o ingresso, ficou lá no sim, camarote, depois foi pro Transamérica, acompanhar a seleção e tal. E aí os caras falaram do Reni Smith, que é o treinador da Holanda, né? Que a Holanda veio jogar também. sim. E aí o Isso comentário mesmo. que os caras falaram que todo mundo falava do carrossel holandês que Sim. Reni Smith inventou. Aí os próprios holandeses comentaram em paralelo, eu não escutei, mas os caras comentando lá, falou que o Reni Smith foi uma sorte, que ele juntou os caras lá, todos eram bom jogador, ele juntou e falou: ó, vai e vocês vão lá. E os caras, todo mundo atacado, todo mundo defendia, né? E falou Pode carrossel crer. holandês, mas foi os próprios jogadores que montaram o carrossel, não foi o treinador que fez aquele estilo. Isso foi o comentário, pode ser que alguém mentiu. E Ah, eu vejo o Zagallo no sentido, bom sentido, fez a mesma coisa com a seleção de 70. Todos ali eu era ia meia falar. esquerda. Era Perfeito. Jairzinho era meia esquerda do Botafogo, Rivelino meia esquerda do Corinthians, Pelé meia esquerda do Verdade, Santos, todos ali eram 10. O verdade. Tostão, né? Era meia do Cruzeiro, né? Cruzeiro. Então, É, verdade. o Zagallo teve uma inteligência ali de colocar todos os bons jogadores que eram meias num time só ali. Porque ali, meia, você tem que ter no mínimo três. Ele colocou É seis, né? verdade. O né? Gerson era do Botafogo, né? Gerson, né? E aí Tinha a zaga da Copa de 70, qual é o nome dele? Era. a Quem que era o Piazza, zagueiro da Copa de 70? Brito e Piazza, né? Falaram que o a Piazza Piazza. era volante. Era Então, volante. Então não tinha espaço dele para jogar no volante, porque tem o Clodoaldo, ele jogou o Piazza pra Clodoaldo. zaga, Exatamente, né? Clodoaldo é o jogador mais novo, lá tinha 20 É. anos só, meu Deus. Então você vê, às vezes a gente fala mal do Zagallo, porque, claro, só teve jogador bom, mas também o cara tem que ter inteligência de encaixar todo jogador bom no mesmo time, né? É outra Pô, Exatamente, pegada. como que eu vou exatamente. deixar o Ou seja, Rivelino no banco, Tá né? maluco. pois é, cara, tava Como que eu vou arrebentando, deixar né? um, um Tostão no banco, né? Como é que Verdade, faz? cara. Como é que faz com Como que tanta faz, né? qualidade, né? Então ele teve que ajeitar todos os melhores. Então, assim, futebol tem dessa. Então, às vezes tem que dar um mérito para um cara desse aí, né? Ou bastante. E E outra, ele achou a posição do Jairzinho na beirada, né? Ele jogava. O exatamente. Outra Jairzinho foi pegada. um achado que É eles a, falam, né? é a visão do cara, né, velho? É a visão tática que É. o cara tem que E, ninguém tem. É diferencial do cara, né, é velho? verdade. E o assunto do início, né, Cássio Gutão? Se os caras não quiserem, irmão, esquece, não tem Esquece. como. É, Não tem É. como. é Os verdade. caras não abraçarem. Eu acho que essa situação do Abel no Palmeiras, ela é extraordinária, cara. Porque assim, ele chegou, ganhou, criou moral, então assim, é isso que eu quero, é assim que vai ser, e já era, entendeu? Ele tem moral para isso no Palmeiras, né? Ele tem Tanto é moral, que. mas ele faz todo mundo. Ele agrada todo mundo, né? Ele consegue agradar todo mundo ali, todo mundo se sentir É, motivado, né? Essa é exatamente, gestão, né? exatamente. Gestão, É gestão, isso, cara, isso mesmo, é verdade, gestão de gestão. pessoas. Da hora. E ele é muito Muito bom. verdadeiro com os caras, né? Ele é muito verdadeiro com os Escuta caras, que eu né? vou falar, escuta que eu vou falar de um treinador aí, hein? É. Juliano Belletti. Daqui 2 anos você vai ver onde ele vai estar. O Belletti? É, Ah, Opa, legal, ele cara, já tá, legal. ele já tá no time B do Barcelona. Ele estava no sub-20, foi pro B. O Que Belletti legal. vai dar alguma coisa, pá. Pode esperar aí, viu?
Eu acho que esse cara aí, você vê, cara, onde ele chegou, né? Ele não era um jogador exímio, assim, É cracaço, nada. assim. Mas o cara teve as conquistas dele por ser persistente, por ser um cara Esforçado, né, velho? Ela jogou em time grande, Guto. esforçado e inteligente, né? E inteligente, Inteligente. Bastante, bastante. né? Ele, Então, ele, é, pô, ele é basicamente da escola do Felipe aí, né? Do Flamengo aí, né, cara? Exato. exatamente. Que Exatamente. legal, cara, que legal. Esses Faço caras que estão voto. terminando, esses caras que estão terminando agora, só pra gente terminar aí, vocês que comandam, claro. Esses caras que estão terminando de jogar 38, 39 anos, esses caras que ganharam muito dinheiro, a Cássio e o Gutão, esses caras estão indo para um caminho legal, assim, sabe? Eles ganharam dinheiro, tem como se aperfeiçoarem, tem como estudarem, tem muita amizade na Europa, né, que é o centro hoje. Aham. Então, assim, se eles tiverem, se a pessoa quiser e tiver a inteligência para ser um gestor, para ser um treinador, eles vão dar trabalho daqui para frente, cara. Os caras Pô, de Deus te ouça, 42, 40. Deus Não, Isso, mas te é ouça, verdade. Deus te ouça. Porque aí é onde tá a esperança aí do futebol. É, Porque É, eu vejo exatamente, o Felipe exatamente. Luiz lá no Flamengo, ele também vai bem também, né? Vai muito bem, né? Vai bem, vai bem. Assim, é claro que ele tá com um elenco, né, cara, para futebol brasileiro diferente, É, né? Diferente. sim. Ah, mas 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 aquilo voltam a lá é ser isso que a gente espera, né, é velho? gestão, O cara gestão. de alto nível isso, tem que ter um gestão, time né? de alto nível, né, velho, com ele, né? É O lógico, cara de alto é nível lógico, tem que é ter alto lógico. nível com ele também. E ele é legal, e os caras respeitam, né, Guto? Os caras respeitam. A situação que ele É, fez com o Gabigol, a situação que ele fez com o Gabigol aí foi de excelência, cara, de verdade. verdade, verdade. De excelência É, mesmo, assim, ele teve um tratamento com um cara de respeito mesmo, cara, de respeito. E eu gostei mesmo de longe, né, não sabendo detalhes, mas visualmente, assim, ele teve um respeito muito grande com o Gabigol, cara. cara, quem é o verdadeiro, fala a verdade e ser muito Isso, correto com as coisas, num isso, grupo grande, o cara tem, ele vai sempre moral, né? Sempre moral. Agora, verdade. quando o cara Total. com mentiras, com Ah, aí não dá. falsidade, não sei o que, ele perde o grupo, perde tudo. Então, assim, aí é É onde o cara verdade. ganha, né? Aí é onde o cara ganha. Verdade. Cara, Então, Benê, foi sensacional. bom Que legal, Ah, demais. cara. a Bom participação demais. bacana pra cacete, legal. Aí que a gente falou aqui, a gente não tá preocupado com a audiência, quando a gente vai lá subir pro YouTube, que assiste quem quiser. O que a gente quer é que o jogador de futebol, o cara que é ex-jogador, conta a sua história aqui, porque, cara, a gente é amante Claro. de futebol, gosta de Muito bom. escutar. Eu mandei para uns amigos meus do Marcelo, pô, todo mundo adorou. Puta, meu, Da legal. hora. Legal, É Da hora. legal bater legal. papo, falar das histórias. Pô, show É de bola, legal, show de assim. bola. Mais uma Show de Para vez, nós que bola. obrigado, viu, paramos, Bené? as pessoas essas pessoas precisam muito, viu, Acácio, Gutão, dessa situação aí, porque nós tivemos momentos difíceis, né, cara, num passado recente aí, né? É As pessoas verdade. se sentirem sozinhas e tal. É claro que a gente tem uma base familiar, né? O privilégio que eu tenho de ter minha família, de ter meus amigos. Gutão, muito bom falar com você, cara, de verdade, mesmo que É, seja numa imagina. tela. Cássio, muito bom conhecer você, irmão. A gente vai Que sentar isso. para tomar uma cerveja. Você pode ter certeza, trocar uma ideia, te dar um abraço, Ah, que porque isso. agora eu quero conhecer você e o Gutão vai ser responsável por isso. Vai chamar Não, o o Cássio Tadeu, é. Gutão, vamos sentar, trocar uma ideia. Tá bom? Muito Mas, obrigado ó, mesmo, de verdade. beleza, uma novidade. Eu nunca conheci o Acácio pessoalmente, tá? Olha só. Caraca, É, Cássio, não, a a gente gente vai nunca se sentar conheceu então. pessoalmente. Eu nunca sentei lá com ele. A gente só tá de vídeo aqui. Você vê como que Então é. vamos sentar, amigo. Vamos E sentar, amigo. aí, faltou uma conversa aqui, mas a gente vai falar pessoalmente. Eu não sei se o Acácio contar uma história particular que, cara, que que deu uma história engraçada, que deu merda uma particular. Se você não quiser contar agora, a gente conta aqui. O que você acha, Cássio? Dá tempo de ele contar uma Mas historinha? claro que dá, pô. Oxi. Conta só uma Nossa, historinha de, História? de, É de lógico. o particular, Acácio, com algum profissional é, o que é Acácio falou legal. uma coisa aí da imprensa, né, Acácio, que a pessoa tinha que ter alguém para falar e tal, né, cara? Aham. E essa situação eu falo muito pouco, né, que eu dei uma gafe muito grande. É, não, Tava, fala. a gente ia jogar em Recife, se eu não me engano, com o Náutico, né, cara? Ah.
Não vou lembrar bem, acho que era contra o Náutico mesmo. Aí a gente tava saindo pro ônibus para ir pro aeroporto e tal, e o cara veio fazer umas perguntas para mim lá, e eu meti o pau no presidente, né, cara, sem intenção nenhuma, né, cara. Pô, o presidente, pô, Puta não quer pagar a merda. gente, esse negócio todo e Puta. tal. Aí eu tava indo pro ônibus, aí Puta. veio o massagista, veio o massagista pra mim, eu falei, Benê, você tá louco? Foi o que aconteceu, o seu Hélio. Meu, o cara me mostrou a entrevista ali, é verdade mesmo? O repórter mostrou a entrevista com o massagista, né? Me perguntando pra ele, pô, seu Hélio, é verdade mesmo que o Benê falou aqui? Pô, aí foi ver, porra, Benê, você tá louco? Você quer falar mal do presidente? Meu, você tá indo para o primeiro jogo, sua primeira temporada, você Cê tá, é tá louco. louco? Eu falei, seu Hélio, o que que eu falei, mano? Pô, isso aqui foi, caralho, velho. Pô, não manda pra frente essa situação, pelo amor de Deus, senão eu volto pra casa, tá louco? Foi mal do presidente que tava uns bichos atrasados, uns prêmios atrasados lá, né, cara? Aí eu Puta falei essa merda, velho. palhaçada aí, graças a Deus que não foi ao ar, senão acho que nem segmento eu tinha. É disso que a gente tava falando. O Neymar tinha que ter essa situação, né, cara? O Benê também tinha que. É, é verdade, verdade. Orientação é Ai, tudo, né, meu filho? caralho. Pelo amor de Deus, velho. Sensacional, sensacional. Mas, cara, só tenho a Galerinha, agradecer, Benê. Foi um prazer conhecer Caramba, você, que legal, cara. já ter você aí com a gente. Cara, vai vir mais vezes, a gente vai fazer alguns outros bate-papo Vem, aí. Não sei como que vai com ser esse certeza. daqui pra frente, mas, pô, top, top. E, cara, na hora que sair um link, a gente vai mandar pra você, me manda pros Tá amigos legal. aí e tal, e Claro, meu, ver claro, como que claro. é, Vou mandar como é pra todos. esse bate-papo aí, tá? beleza. Então é isso Legal, aí, gente. obrigado, Felipe. Obrigado, viu, Cara, cara? Tudo de bom pra obrigado você todo aí. mundo que tá assistindo esse vídeo aí. Se inscreve no canal dos Velhos Reclamões. Esse é o nosso programa que Isso. a gente reclama de futebol, tá? E hoje a gente conversou com o Benê, o nosso querido e eterno meia do São Paulo Futebol Clube. Obrigado mais uma vez, viu, Benê? Fica com Deus aí. Obrigado mais uma vez. Valeu, Gutão, é nóis. Abraço, Deus É abençoe a nóis, até todos. mais. Tchau, tchau. Um Abraço, abraço. Tchau, também. tchau. Tchau.